Eu vou com o Jackson Silva, que está no quartel central dos bombeiros. Ele conversa ao vivo agora com o porta-voz da corporação, Major Fábio Contreiras. Desculpa, Maurício, a gente vai falar sobre o que agora? O Jackson, sobre a chuva mesmo, né? Porque a gente foi com o Fábio ontem, com o Major Fábio, que a gente falou do resgate. Daqui a pouco ele vai falar sobre, mas vamos falar das chuvas, porque os bombeiros também são peças fundamentais, tem a defesa civil também, sobre as possibilidades, né? Hoje existe uma previsão de pancadas de chuva não tão fortes quanto a de ontem, mas ainda assim diante de um solo instável. Boa tarde para vocês. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Um susto para todo mundo. Milhares de pessoas de todo o estado sofreram sim com essa chuva, principalmente na capital e também na Baixada Fluminense. Para ter uma ideia, na Tijuca, Grajaú, Rio Comprido, Jardim América e Vigário Geral, as ruas viraram verdadeiros rios. Ali em Jardim América, as pessoas ligavam para mim: Jackson, tem um rio aqui que está transbordando, está invadindo casas, sabe, desesperadas. As ruas começaram a alagar rapidamente e também prejudicou os aeroportos. Para ter uma ideia, Isabelle, 22 voos foram cancelados no aeroporto Santos Dumont. Outros 7 partiram com atraso, tá? O aeroporto operou com condições mínimas para pousos e decolagens. Tudo isso por volta de 5h30 da tarde. Em vários pontos, toda a operação foi feita através de instrumento. Aí você pergunta para mim: Jackson, parou por aí? Não. A chuva também atingiu o Colégio Pedro II no Maitá. Temos vídeos que mostram isso. O local totalmente alagado, Isabelle. Há informações de servidores que não conseguiram sair do local, não conseguiram voltar para casa e tiveram que dormir lá nessa unidade escolar. Vamos então falar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras. Major, muito obrigado. Cena difícil, infelizmente, 3 vítimas, né, dessa forte chuva. O Corpo de Bombeiros chegou a atender pelo menos 300 ocorrências, né? Entre elas, essas 3 vítimas também que infelizmente não resistiram aos ferimentos. Uma boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Jackson. A gente está mobilizado desde as 17 horas da tarde de ontem. As equipes já estão em todas as unidades do estado monitorando todas essas ocorrências. A gente teve bastante ocorrência de inundação e enchente também. A gente levava os barcos, as embarcações também de fundo chato, para poder tirar muitas vezes objetos, pessoas que estavam ilhadas. Muitos cortes de árvores também, muitas árvores caíram. A gente também teve que liberar algumas vezes importantes. E a gente continua nesse monitoramento. Os agentes de defesa civil aqui do estado estão dando todo o apoio às prefeituras. Qualquer coisa que necessitarem, estamos apoiando, caso exceda a capacidade de cada município. Meu sentimento para essas famílias, Isabelle Benito, o Major está à sua disposição. O Major, o monitoramento que é possível ser feito, diante que a gente tem muitas pessoas que moram em áreas de risco ou construções irregulares, é uma realidade de grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Existe além das sirenes, alguma coisa que você poderia falar para essas pessoas que estão assistindo a gente e que já morrem de medo, já vivem numa angústia muito grande, a perceberem qualquer tipo de movimentação diferente, mesmo que, vou falar bem aqui, quem pode explicar melhor é o Major Fábio, mesmo que não tenha chuva, porque quando depois de uma forte chuva o solo seca, ainda há risco, não é, Major? Sim, Isabelle, a gente nesse momento está com o risco hidrológico considerado como moderado. Ontem estava alto, muito alto, hoje está moderado, mas o risco hidrológico é risco de enchente, mas o risco geológico, que é o risco de deslizamento, que pode causar, como você falou, um grande soterramento, ele continua alto em algumas áreas aqui do estado, como Baixada, região serrana, região metropolitana, que foi muito castigada ontem, como Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. A gente sabe que se a comunidade, se o local onde você mora tem as sirenes, obedeça as sirenes o quanto antes. Se não dispõe desse equipamento, é muito importante ficar atento ao aumento do nível de água nas ruas, ir para local alto, de preferência locais muitas vezes onde você não vai sofrer ali o aumento. E se você mora próximo de morros, taludes, de encostas, né, onde podem ter morros que podem deslizar sobre a sua casa, fique atento a movimentos de massa. Às vezes uma árvore se mexe, existem ruídos muitas vezes que dão esse anúncio antes de realmente acontecer todo aquele escorregamento daquela massa de terra em cima da casa. Então fique muito atento. Se está na dúvida,
pegue todos os documentos essenciais, não perca tempo pegando bens, valores. Pegue o essencial, saia de casa, vá para um ponto seguro, para um colégio, para uma igreja, para uma casa de um amigo. Essa é a melhor coisa a se fazer. Mas é muito difícil e a dificuldade com o passar do tempo. Muda alguma coisa no protocolo com os dias passando pelas buscas dos desaparecidos ou não? O que está sendo feito agora? Porque ontem imagino que todo esse temporal também tenha dificultado e atrasado o trabalho, né? Oi, Isabelle, boa tarde mais uma vez. 4 dias de buscas. Hoje tem uma novidade, tá? Uma base adicional foi montada ali próximo onde aconteceu esse acidente para resgatar essas 2 vítimas. Vamos falar então com o Major. Major, obrigado mais uma vez. A chuva, infelizmente, causou vários estragos, mas pode ser que ajude um pouquinho, pode levar esses corpos ou essas vítimas até um lugar específico, né? Então, Isabelle, a pergunta é pertinente, a estratégia nossa, ela permanece em encontrar esses corpos ou ainda as vítimas com vida. A corporação, ela não descarta a possibilidade de encontrar vítimas com vida ainda, apesar de a gente saber que com o passar do tempo diminui a possibilidade. A gente acredita que pela força, a ação das correntes marítimas, eles continuam ainda na região da Bahia, que ainda estejam próximos aqui dos costões. Por isso que a gente montou essa base na Ilha de Paquetá, para que a gente consiga fazer o monitoramento com sonar, que é muito importante. Isabelle, para você entender, o sonar consegue funcionar com a embarcação andando. Então esse mapeamento é muito rápido, a gente consegue fazer por toda a extensão da Bahia, a gente faz várias viagens todos os dias, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, para ver se encontra realmente algum indício debaixo da água, né, debaixo do espelho d'água. A estratégia permanece com o uso de drones, a gente tem utilizado algumas aeronaves para fazer alguns sobrevoos e a gente mantém essa busca junto aos costões aqui na Baía de Guanabara. Major, deixa eu só te perguntar, já que a gente não conhece, o sonar, ele consegue ver movimentação. A Baía de Guanabara tem muita sujeira, deve encontrar muita coisa, mas como que o sonar consegue identificar se for um corpo? É visualmente? É uma curiosidade que eu tive ontem e esqueci de perguntar. Sim, existe uma frequência que é enviada através do sonar, ele bate no fundo do mar e volta. O sonar dá pra gente, inclusive, a geomorfologia do fundo do mar. A gente consegue saber a profundidade que está naquele momento e a gente consegue saber o tamanho daquele objeto. Então, objetos que têm 20 centímetros de comprimento não são interessantes. Objetos que têm 5 metros de comprimento não são interessantes. Então, quando eu observo que tem um objeto que pode ter entre 1,5 metro, 2 metros, a gente coloca uma equipe de mergulho, especificamente naquele ponto de interesse, para verificar se realmente é um objeto, pode ser alguma embarcação, é lixo mesmo, ou até mesmo uma vítima. Ai, vamos aí para acabar a angústia, né? Ainda 2 desaparecidos, né? Que foi sobre jacarés? Major, me falaram, eu não entendi nada. O editor falou que parece que tinha alguma história em relação a jacarés, é isso? Isabelle, durante as ocorrências, né, os bombeiros encontraram vários jacarés, né, eles resgataram esses jacarés em diversos pontos do rio, né? E aí então é importante falar com a população, tomar cuidado nesse momento, que acha bonitinho, se aproxima, pode realmente ficar perigo, né, Major? Sem dúvida alguma. Essas regiões que a gente tem no Rio de Janeiro já são típicas da presença de jacarés e a gente não pode se aproximar, fazer foto, fazer um filme para realmente ganhar likes, por exemplo. Não se aproxime desses animais. Chame o Corpo de Bombeiros, nós temos profissionais, equipamentos que fazem todo o trabalho de cuidar desse animal com carinho, com toda atenção, com todo cuidado, e a gente também leva ele até as unidades de conservação ambiental para dar o destino correto para esses animais. Não se aproxime nunca deles. Não, isso é importante falar porque eu já vi, tá, Major? As pessoas subestimam muito. Eu já vi, eu moro no Recreio dos Bandeirantes, eu já vi muitas pessoas se aproximarem porque vem, não tem cerca, para fazer foto, para fazer vídeo, para ganhar like. Gente, é extremamente perigoso. O Corpo de Bombeiros tem um bombeiro especializado para isso. Você vai querer com o seu celular ganhar like, gente. Muito bem colocado. Major, mais uma vez, obrigada pelas informações ao vivo aqui no SBT Rio. Jackson Silva, obrigada também, direto ali do centro, ao lado do Souza Aguiar, onde fica a central do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.